Olá, bom dia, na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos nessa manhã continuar o nosso estudo sobre esse trecho tão poderoso da palavra do Senhor, né? Que está lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 24. Hoje nós estaremos discorrendo sobre o versículo de número 19 da palavra de Deus, né? Diz assim a palavra do Senhor: És o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências desses últimos dias? E ele lhes perguntou: quais? E explicaram: o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras. Veja você, Jesus falou diversas vezes que iria voltar para o Pai, que seus discípulos iriam fazer obras maiores do que as que ele fez. Mas mesmo assim, esses dois abandonaram a igreja, pois na concepção deles, aquele que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras, havia morrido. Jesus já era, estava morto. Para eles, né? Para eles estava morto. E as obras que Jesus Cristo realizou já faziam parte do passado para eles. O dicionário Aurélio define saudosismo como culto ao passado. Esse é um dos principais motivos pelos quais muitas pessoas abandonam suas igrejas. Elas vivem do passado. Ah, no tempo daquele outro pastor. Sim, a gente via o poder de Deus. Ah, antigamente a igreja orava mais, buscava mais a presença de Deus. Ah, no tempo dos apóstolos é que havia poder. Ah, no tempo de Jesus. E assim, as pessoas vão caminhando e se distanciando sem entender que o poder de Deus está à disposição de todo aquele que se santifica e que Deus se manifesta hoje em dia no meio do seu povo com a mesma graça e misericórdia de outrora. É interessante, irmãos, irmãs, a gente observar, né, que foi exatamente no momento do maior milagre de todos os tempos, ou seja, a ressurreição de Jesus, que esses dois elementos pensavam que o poder de Deus havia cessado. Se você acha, aliás, eu gostaria de fazer uma pergunta para você nesse momento. Você acha que sua igreja anda sem poder? Você acha? Cuidado. Pode ser que você esteja virando as costas e esteja perdendo de ver as maravilhas de Deus. Mas se for mesmo verdade que sua igreja anda assim, meio sem poder, não abandone nessa hora. Tão difícil, né? Seja você aquele que vai iniciar um incêndio espiritual ali. Dedique-se ao estudo da palavra de Deus, à oração, ao jejum, às boas obras e ao amor fraternal. Pague o preço. Não use isso como desculpa, pois pode ser que quem está frio e sem poder seja você mesmo. É difícil de admitir, né? Mas vamos para o quinto motivo. Está lá nos versículos 20 e 21 de Lucas 24, né? O quinto motivo é perda da esperança. Perda da esperança.
Está escrito assim, nos versículos 20 e 21. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, pois depois de tudo isso, já é este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. Naquela época, os defuntos eram colocados em cavernas e não enterrados, como fazemos hoje em dia. E a morte era oficialmente confirmada somente após 3 dias de sepultamento. Você sabia disso? Tudo isso para evitar que alguém fosse enterrado vivo. Pois eles não tinham como diagnosticar os casos de morte aparente, mas depois de 3 dias, a morte era finalmente decretada e acabava-se qualquer raio de esperança de amigos e parentes. Cleópas e seu amigo haviam depositado todas as suas esperanças em Jesus. Mas ele morreu. E após 3 dias do seu sepultamento, as esperanças daqueles dois se foram. Então eu gostaria de dizer a você que muitas pessoas abandonam suas igrejas porque perderam a esperança. Toda igreja passa por crises e nessas épocas, ao invés de procurar levantar o moral dos membros, muitos se apresentam como profetas só de coisas ruins, sempre anunciando que há uma nuvem escura sobre a igreja e que Deus está pesando a mão e que há pecado na igreja, etc, etc. Desconhecem a história da igreja cristã, que já passou por verdadeiras crises e superou cada uma delas, pois maior é o que está em nós que aquele que está no mundo. Esquecem que em Cristo somos muito mais do que vencedores. Como é que está a tua igreja? Hã? As coisas andam feias em sua igreja? Arregace as mangas e ajude aqueles poucos que ainda estão lutando. Se você parar de reclamar, pelo menos você já está ajudando. Mas se resolver colocar a mão na massa, aí a coisa vai caminhar. Mesmo que sua igreja já tenha morrido até, Deus a pode ressuscitar, pois no dicionário de Deus não consta a palavra impossível. A esperança é a última que morre, mas quando morre, mata o homem. Cuide-se, meu irmão, minha irmã, para não perder a esperança. Olhe sua igreja com olhos espirituais. Procure ver o que ela será pela graça de Deus e não pelo que ela é na situação atual. Vamos ver agora o 6º motivo. Decepção. Decepção. Está lá no versículo de número 21. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, já é este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. Lógico que nós estamos falando de alguém que pronunciou essas palavras, que se chamava Cleópas, né? Em Lucas 24, versículo 21. E eu digo para você agora, quantas vezes Jesus afirmou que seu reino não era desse mundo? Ele deixou claro que não veio para formar um exército, para ser governador ou rei de uma nação, para criar uma dinastia ou qualquer uma dessas coisas que os poderosos tanto apreciam, né? Apesar disso, os apóstolos pensavam que Jesus iria ser coroado e enfrentar os romanos e redimir, ou seja, libertar a Israel, né? Havia, claro, um interesse pessoal em cada um deles para acreditar nisso.
como amigos íntimos do Mestre. Certamente eles seriam nomeados generais, ministros, secretários, né? Imagine você, um grupo de pescadores analfabetos nomeados para os altos escalões do novo governo, o governo de Jesus. Seria fantástico, né? Seria uma graça, né? Mas eles estavam confusos. Jesus nunca disse isso. Nunca lhes deu qualquer esperança nesse sentido. Ora, a Bíblia diz que quem crê em Jesus Cristo jamais será confundido. O que aconteceu com os apóstolos para eles ficarem tão confusos como eles estavam? Eles deixaram de ouvir as palavras de Jesus e passaram a acreditar em suas próprias ambições e devaneios. E assim, muitas pessoas, né, abandonam suas igrejas quando se decepcionam com alguma coisa. Mas como chegam a este ponto? Como será, né? Quando eles deixam de ouvir as verdades de Deus para ouvir seus próprios corações ambiciosos. Quando enganam a si mesmos, afirmando e acreditando que Deus lhes prometeu alguma coisa, quando no fundo eles estão apenas tentando satisfazer suas ambições pessoais. A Bíblia diz que só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus. Porém, infelizmente, muitos se decepcionam porque deixam de procurar em Jesus as respostas para as suas vidas e vão atrás de certos homens e mulheres de Deus, mendigando oração em busca de uma revelação. Passam a dar ouvidos aos profetas e profetisas de plantão. Passam a dar mais valor a sonhos, visões e sinais que a presença de Deus e seus ensinos. Outros evangélicos organizam suas vidas em função de suas igrejas e de seus líderes, de tal forma que abandonam a família, os amigos, o estudo, o autodesenvolvimento, o lazer. Então, um belo dia, suas igrejas e seus líderes traem sua confiança e a decepção vem a cavalo. Daí não dá mais para segurar a barra. O único jeito de enfrentar a realidade é fugindo dela. Abandonam tudo. Decepcionado? Na sua igreja? É? Está decepcionado? Pois eu vou dizer uma coisa para você, a culpa é sua. Se acreditou em suas próprias ambições e se organizou sua vida em função de homens e igrejas. Agora, quero que saiba uma coisa. Jesus nunca decepcionou alguém que tenha organizado sua vida em favor dele. É hora de nós reconhecermos os nossos erros para não cairmos mais. Fique com essa palavra. Amém? Mastiga ela durante o dia. Medita com carinho, com fé e amor. E saiba que Jesus Cristo está às portas. E Ele quer santificar e transformar as nossas vidas. Olha, você que está aí, talvez quem sabe calado na sua igreja, saiba que esse canal aqui é de graça. Olha, através desse canal aqui você pode pregar a palavra de Deus para o mundo inteiro. Não há quem possa te calar aqui nesse lugar. Amém? Use-o com sabedoria e na unção do Espírito Santo de Deus. Fica na paz do Senhor.